A paz do Senhor. Hoje vamos falar de Daniel, da interpretação daquele sonho. Aquele sonho que deixou Daniel perturbado, preocupado, digamos ansioso, né? Hoje a gente vai ver quando o tema é o mesmo da Bíblia. O anjo Gabriel explica a visão. Às vezes nós temos sonhos dormindo, sonhos acordado, e Deus tem sempre uma provisão nos sonhos. Sempre tem uma resposta, sempre tem uma ação. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Daniel 8, do 15 ao 27. Eu estava preocupado, procurando entender o que tinha visto, quando apareceu na minha frente um ser que parecia um homem. Veja que Daniel estava preocupado com um sonho. Deus enviou o ser, Deus enviou o anjo. A sua preocupação tem anjos da terra para te ajudar. A sua preocupação vai ser cessada. A sua preocupação tem tempo para acabar. Tenha calma. Ouvi uma voz humana que vinha do rio Ulai e que gritou assim: Gabriel, explique a visão a esse homem. Essa voz que ele ouviu foi do Senhor. Deus dando ordem ao anjo para que explicasse a Daniel. Lá em Salmo 91, diz que o Senhor envia anjo ao nosso respeito para nos guardar e nos livrar de todo mal. Tem anjo protegendo aquele seu que você ora. Na hora que vai trabalhar, que retorna, que mora do outro lado, tem anjos cuidando. Como também cuida de mim e de você. Servimos ao mesmo Deus, Daniel. Não é verdade? Aí Gabriel chegou mais perto de mim. Isso me deixou muito assustado. Eu me ajoelhei e encostei o rosto no chão e ele disse: Você é um mortal, precisa entender a visão, pois ela é a respeito do tempo do fim. Veja que quando Gabriel chegou perto dele, ele se ajoelhou e colocou o rosto no chão. Você está vendo a importância de se ajoelhar, de interceder, de clamar, de saber que Deus está na nossa vida, que Deus nos dá livramento, de que Deus cuida de nós. Porque quando aquele ser chegou, Daniel imediatamente ficou assustado, mas colocou seu rosto em terra. Porque onde há anjos de Deus, onde há a presença de Deus, tem que ter respeito, tem que ter fé, tem que ter esperança, tem que ter vida com Deus para que Deus tenha comunhão comigo e com você, como tinha com Daniel. Ele ainda falava quando desmaiei. Caí de bruços no chão, mas ele me pegou e me pôs de pé. A presença daquele anjo foi tão grande, ao mesmo tempo assustador, que ele se desmaiou. Por que ele desmaiou? Porque lembra que Moisés queria ver o Senhor e ele botou ele numa fenda, e colocou a mão para que Moisés só visse ele de costa. Porque a presença de Deus tem grandeza. A presença de Deus assusta com certeza, ele é amor, mas é justiça. Mas a presença de Deus também tem portas abertas, tem livramento. A presença de Deus tem o impossível, glória a Deus. E disse: eu vou lhe contar o que vai acontecer quando passar a ira de Deus, pois esta visão é a respeito do tempo marcado para o fim. Por isso que eu digo, Deus é amor, mas é justiça. Por isso que Deus se irou. Esse povo vai pecar muito, fala do final dos tempos, né? Hoje o caso está muito sério. Mas eu e você conhecem a Deus, vamos lutar para dar testemunho. Vamos lutar para fugir da aparência do mal. Porque Deus é amor, mas é justiça. E Ele quer o melhor para mim e para você. O carneiro com 2 chifres que você viu representa os 2 reis da Média e da Pérsia. O boi é o rei da Grécia e o seu chifre grande é o primeiro rei desse país. Veja que aqui fala de autoridades. Autoridades que dominam o mundo. E a gente vê tanto por aí guerra, não é verdade? Coisas, infelizmente, que por conta de ambição de uns paga todos. Mas Deus vê todas as coisas. Aleluia. O 4º chifre, que nascera quando o primeiro chifre foi quebrado, representa os 4 reinos em que será dividido, mas esse reino não será tão poderoso como o primeiro.
Quando o fim desse reino estiver perto e as suas maldades estiverem chegando ao máximo, aparecerá um rei cruel e enganador. Veja que tinha um rei perverso. Vai ter, né? Mas só que vai chegar outro. Porque às vezes a pessoa pensa que faz e está tudo certo. Mas depois vem uma pessoa pior ainda do que ela para cobrar. Fazer pior do que ela fez com os outros. Porque o que se faz, se paga. Toda colheita, toda plantação tem uma colheita. E aqui esse rei era perverso, chegou muito pior. Então vamos andar com dignidade diante de Deus. Vamos buscar Deus, vamos respeitar as pessoas. Vamos lutar para plantar o melhor. Porque o que se planta se colhe. Não interessa o que você fez no passado. Isso aí Deus perdoou. É a palavra que diz, não é, Beth? Agora tem que amar, respeitar. Orar por aqueles que não gostam da gente. Por algum motivo, porque também a gente já errou muito na vida. Mas temos que dar testemunho. Porque esse rei era perverso, mas chegou outro pior do que ele. Ele ficará cada vez mais poderoso, mas não pela sua própria força. Causará destruição terríveis. Acabará com o povo poderoso e também com o povo de Deus. Temos que estar com as brechas fechadas. Porque pessoas de Deus que andam na igreja, que lutam para ser fiel, fecha as brechas, tapa. Porque aqui diz que ele também vai acabar com homens e mulheres de Deus. Por quê? Porque está cocheando Deus pensamentos. Está na casa de Deus, mas brincando. Fazendo coisas que desagradam a Deus. Aí vem o perverso, vem as autoridades e começa a sofrer. Começa a padecer. É a plantação. Fará o que quiser e prosperará sempre. Esse homem mau, ele vai prosperar muito. Mas tudo tem um tempo. Né? Lá em Salmo 1 fala daquele que prospera e daquele também que dá muito fruto, que é o servo de Deus. Que a gente não se sente na roda dos escarnecedores. O Salmo 1 diz isso. Então não olhe para uma pessoa que prospera, mas que vive fazendo maldade, que vive fazendo coisas que desagradam a Deus, porque vai chegar o tempo da cobrança. E a cobrança dói. E como dói. Com a sua presença, ele enganará a todos. Ficará cada vez mais orgulhoso e matará muitas pessoas à traição. Finalmente, ele desafiará a Deus, o Rei dos Reis, mas ele será destruído sem uso da força humana. Veja que vai chegar uma hora que esse homem, essa autoridade, vai desafiar Deus. Aqui diz uma coisa muito interessante. O Rei dos Reis. Mas ele será destruído com uso de força humana. Mas será destruído sem o uso de força humana. Por quê? Porque é a força do poder de Deus que vai agir. Se você está passando por uma situação extremamente dolorosa, que você não tem como agir, aqui nesse rei diz que o Rei dos Reis destruirá ele. Ele não vai ser destruído por força humana, mas pelo poder de Deus. Então a tua situação é hora de clamar, de adorar e fechar a boca. Porque não vai ser tua força humana que vai vencer. É o poder de Deus, é a justiça de Deus. A Bíblia diz que ele não tem um culpado por inocente. Tem calma, fecha a boca e descansa. Pelejará por vós e vós calareis. Deixa ele agir. Gabriel terminou assim: você já ouviu a verdadeira explicação dos sacrifícios da tarde e da manhã, mas não diga a ninguém o que quer dizer a visão que você teve, pois ainda vai demorar muito tempo até que ela seja cumprida. Porque tudo tem um tempo determinado, e essa situação aqui será do final dos tempos. Mas tem situação na sua vida que também você não deve dizer a ninguém. Fechar a boca. Porque no tempo você vai ver a grandeza de Deus. Aí o 27 para terminar. Eu, Daniel, passei vários dias abatidos e doente. Fiquei bom, comecei a tratar dos negócios do governo, mas continuei muito preocupado com a visão, pois não conseguia entendê-la. Veja que Daniel ficou tão triste, tão preocupado. Mesmo o anjo Gabriel explicando. Ele não entendia como ia ser isso. Mesmo porque e não ia ser na época dele, não é verdade? Mas aqui diz que ele se levantou e foi resolver os negócios do governo, o qual ele também era um governador. Foi resolver as coisas do rei.
Porque quem serve a Deus não fica paralisado diante das situações. Quem serve a Deus tem calma. E continua lutando, trabalhando, mesmo diante das perseguições, das dores, das tristezas. Porque a Bíblia diz, diga os covardes que voltem. Veja que ele se assustou, ele se angustiou, ele chegou até a desmaiar e o anjo levantou ele. Mas depois de que o anjo explicou tudo, ele passou alguns dias assustado, mas se levantou e foi trabalhar. Trabalhe, não paralise por conta das adversidades. Não fique numa cama prostrada. Peça a Deus, saia da depressão, saia da ansiedade, da inquietação com a ajuda do Todo-Poderoso. Porque na hora certa ele te honra. Aqui tem um homem que brincou muito com o pecado. E grande foi o preço. Juízes 16, 25 diz o seguinte. No meio daquela alegria disseram, chama Sansão para ele nos divertir. Trouxeram Sansão para fora da cadeia e se divertiram à custa dele. Já pensou? Para fora da cadeia, quer dizer, ele estava preso. Depois o colocaram entre as colunas do templo. Sansão brincou com fogo. Sansão caiu no pecado. E ali Sansão estava cego e estava sendo divertido diante daquela multidão, todos escarnecendo dele. Mas aqui nesse sonho diz que tem pessoas de Deus que vai ser destruída por essa pessoa, essa autoridade. Sabe o que é isso? Brechas abertas. Não vigia. Cuidado. Não seja um Sansão. Não seja uma Jezabel. Não brinque com fogo, porque quem brinca com fogo se queima. A Bíblia diz fugir da aparência do mal. Então vamos estar na presença do Senhor, porque tem anjo para cuidar de nós, mas precisamos estar com as brechas fechadas. Amém? A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.